Graça e paz, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Escola Bíblica Discipuladora aqui na Primeira Igreja Batista do IPS, em formato digital. Hoje continuamos ainda o nosso estudo, já chegamos em setembro, já na reta final da nossa série de lições sobre fé e verdade, que é a nossa revista desse trimestre. Já fizemos 5 estudos sobre a carta de Tiago, fizemos 5 estudos sobre a primeira carta de Pedro, e hoje e na próxima lição, a lição de hoje e a próxima lição são estudos sobre a segunda carta de Pedro. Antes de começarmos, nós vamos orar e entregar ao Senhor este momento, agradecendo pelo estudo da sua palavra. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos mais uma vez por este momento em que nos aplicamos ao estudo da tua palavra, Pai. Sabemos o quanto é importante para a vida cristã, sabemos o quanto é importante para o crescimento, nosso crescimento pessoal, o crescimento da tua igreja também, Pai. Nos ilumina e possamos compreender aquilo que a Escritura deixa para nós, teu Espírito Santo deixa para nós através da Escritura. Seja conosco neste tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nossa lição de hoje, uma lição sobre a segunda carta de Pedro, e a lição tem por título Cristo é a verdade suficiente. Então, a nossa lição, Cristo é a verdade suficiente, que é uma temática dessa segunda carta de Pedro, que é justamente trabalhar sobre a suficiência de Cristo. A gente vai ver isso ao longo das lições. A gente viu que a primeira carta de Pedro, ela foca bastante na questão do sofrimento, ela é uma carta para trazer alento, porque os leitores da primeira carta de Pedro estavam sendo perseguidos, estavam sendo... a gente sabe que houve muita perseguição no início da igreja. Estavam passando por um momento daquele de tribulação, de perseguição. E a primeira carta de Pedro vem justamente como um alento, como um conforto, ou até mesmo como um encorajamento para esses irmãos. Tanto é que Pedro fala muito sobre sofrimento em diversos aspectos dentro da carta. A gente estudou sobre isso, fala sobre sofrimento no geral, sobre as tribulações, fala que nós devemos ser submissos, mesmo aqueles que não defendem a palavra, nós devemos, principalmente se forem governantes, nós devemos buscar a submissão a essas pessoas. Claro que nós percebemos e estudamos sobre isso, desde que isso não contrarie a palavra propriamente dita, e ele fala sobre toda essa tribulação que a igreja viveu naquele tempo. A segunda carta, que é a que nós estudaremos hoje, ela já traz um aspecto diferente. A gente viu que fala, a gente vai ler melhor, né, que fala sobre a suficiência de Cristo. Por que então Pedro traria uma carta falando sobre a suficiência de Cristo? Entende-se que essa carta vem para combater heresias. Combater heresias, a gente percebe que Pedro escreve essa carta no 1º século para combater heresias, muito provavelmente por conta da defesa da suficiência de Cristo. A heresia que Pedro quer combater é o gnosticismo. O gnosticismo que a gente já falou bastante quando estudou sobre as 3 cartas de João, se eu não me engano, no trimestre passado. Nós fizemos um estudo mais aprofundado sobre as 3 cartas de João, e João escreveu as cartas, a gente consegue perceber isso muito bem, defendendo a fé cristã diante do gnosticismo. Parece que Pedro está trazendo a mesma temática. É aquele início ali do gnosticismo. Alguns conseguem perceber também que a suficiência de Cristo, Pedro está indo de encontro aos judaizantes, aqueles que querem colocar a observância da lei como fundamental também para aquele que está entrando no Evangelho. Então essas duas vertentes, ele não é muito claro quando ele vai falar, quando ele escreve, ele fala exclusivamente sobre a suficiência de Cristo, então tem essas duas vertentes. Ele pode estar combatendo o gnosticismo ou pode estar combatendo a observância à lei, que era parte dos judaizantes. Independente disso, a gente consegue perceber que as heresias, elas começam a brotar na igreja logo no início dela. A gente viu isso muito bem na carta de João, a gente vê isso, Paulo também fala muito contra heresias. Logo, o primeiro grande problema da igreja é justamente essa questão da judaização. A gente vê que o evangelho foi pregado inicialmente aos judeus e muitos queriam trazer as práticas do judaísmo para dentro do cristianismo, para dentro da igreja nascente. Tanto é que o primeiro concílio da igreja, a gente vê lá em Atos 15, foi para verificar, foi para analisar. E aí a liderança da igreja analisa se aquilo era ou não necessário cumprir as práticas da lei ou não, tanto para os judeus
quanto para os gentios, os judeus. Quando você fala, havia uma judaização, uma busca pela judaização da igreja, é porque eles queriam que os gentios que estavam chegando na igreja, eles também observassem a lei. E no fim das contas a gente viu que depois daquele concílio ficou pacífico, que não havia necessidade do cumprimento da lei, que Cristo era suficiente, e Pedro traz essa temática também. Então, seja o gnosticismo, seja a judaização, a gente vê que não há, a igreja desde o início ela tem lutado contra heresias que tentam derrubá-la, que tentam trazer ventos de doutrina, que tentam trazer algo novo para a igreja. A gente vê que o gnosticismo trabalha justamente isso, trabalha essa questão da necessidade de saber algo escondido, um conhecimento extra, um conhecimento além daquele que é conhecido pelas Escrituras ou pelas palavras de Cristo e pela revelação do Espírito Santo. E a gente vê que não é necessário e Pedro vem defender isso. As heresias, então, elas estão presentes na igreja. A gente muitas vezes pensa, a gente está vendo heresia hoje. Não, as heresias existem desde sempre. E tem uma coisa muito interessante que a gente pode analisar. As heresias começaram a acontecer na igreja desde o início e a gente pode compreender como um processo pedagógico de Deus. Isso é muito profundo, meus irmãos. Deus, ele permite, na sua soberana vontade, ele permite que esses ventos de doutrina, essas visões equivocadas comecem a se infiltrar na igreja justamente naquele tempo. Por quê? Porque a Bíblia foi escrita naquele tempo. A gente vê que depois desses homens não houve mais revelação anexada à Escritura. O cânon fechou, né? O conjunto de livros fechou. Então seria necessário que naquele tempo já se deixassem registros escritos de como nós deveríamos lidar com as heresias. Então Deus permite que isso aconteça para que aqueles homens, os homens inspirados pelo Espírito Santo, escrevessem e deixassem para quem? Para nós, que também temos heresias dentro da igreja. Então a função, a gente vê que Pedro escreve para a audiência dele, para o público dele, para as pessoas que estavam combatendo heresias naquela época, mas também para nós que temos que combater heresias hoje. A gente vê que todos os dias praticamente existem heresias novas dentro da igreja, assolando a igreja, querendo entrar na igreja. Então, Pedro deixa, Paulo deixa, João deixa os escritos, o Espírito Santo, através desses homens, deixa, para que a gente pudesse combater as heresias. Essa firmeza, esse conhecimento na palavra é que traz para nós a condição de combater essas heresias. Então, Cristo é suficiente para a igreja e para os cristãos. Para a igreja, como corpo dele, não há necessidade de mais nada, e para o crente, para o cristão, também não há necessidade de mais nada. Como membro desse corpo, não há necessidade de mais nada, além de Cristo, da sua revelação. E isso, então, ajuda a identificar e vencer os falsos ensinos. Muitas vezes a gente... Hoje, então, a gente pegando, meus irmãos, se a gente for analisar, a gente já falou bastante sobre isso. Os ensinos, os falsos ensinos, eles vêm tão bem empacotados, né? Vem num embrulho tão bonito, muitas vezes um embrulho bíblico, né? Vem todo envolto numa defesa ou em textos bíblicos, que muitos acreditam que aquilo é verdade. E somente o conhecimento profundo da palavra vai nos blindar contra estes ensinos. Então Pedro vem deixar essa temática para nós, vem deixar esse conselho e essa direção do Espírito Santo para nós. Nós vamos ler o texto da nossa lição está na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos de 1 a 11, a gente vai lendo aos poucos. A gente vai ler primeiro os 3 primeiros versículos, que a introdução, né, aquela famosa introdução típica dos escritos do Novo Testamento, e Pedro diz o seguinte, 2 Pedro 1, de 1 a 3, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa, graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Então a gente vê que Pedro começa a carta se identificando, então ele se identifica como Simão Pedro, ainda faz uma identificação, porque a gente acredita que o nome Simão era muito comum na época dele, mas Simão Pedro não, porque Pedro foi o apelido que Jesus deu a ele lá em Mateus 16. Jesus coloca esse apelido em Simão. Então Simão Pedro, mas mesmo assim ele se qualifica como servo e apóstolo. Primeiro ele é servo. A partir do momento que ele é servo, ele então é apóstolo de Jesus Cristo. E ele continua falando para quem é, né, aqueles que mediante, então os irmãos, aquele que mediante
a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa, então aos irmãos, e ele diz, graça e paz, ele faz a saudação, graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus. Então ele fala sobre o pleno conhecimento, a gente vai falar sobre o pleno conhecimento, porque lá no verso 8 ele fala de novo sobre o pleno conhecimento de Jesus e a importância disso para a vida do cristão. Ele não traz esse pleno conhecimento aqui como algo vago, só como poético, não, não. No verso 8 a gente vai ver que esse pleno conhecimento, existe uma relação direta entre a vida do cristão e esse pleno conhecimento de Jesus. A gente então, após essa introdução, ele começa, e nós leremos, e ele começa mostrando que a pessoa de Cristo é suficiente. A gente vai ler os versos 3 e 4, onde ele mostra isso. Então, ele diz, verso 3, nós já lemos o verso 3, lemos o verso 2, vamos para o verso 3, diz o seguinte, seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Versos 3 e 4, a gente vê que no verso 3 ele volta a falar sobre o pleno conhecimento daquele que nos chamou, pleno conhecimento de Jesus. Inclusive, quando a gente fala sobre a pessoa de Cristo ser suficiente, a gente consegue perceber que o ponto central dessa carta como um todo está justamente nesse verso 3. Está justamente no verso 3, quando ele diz que seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daqueles que nos chamou, para a sua própria glória e virtude. O foco da carta está aí. Então, Cristo é suficiente. Cristo é suficiente em todos os aspectos para a vida do cristão. A gente olhando e analisando, né, seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos. E aí a gente vai ler um trecho da revista, onde o nosso autor, pastor Ronaldo Gomes, ele faz uma explicação muito interessante sobre esse verbo. E ele diz o seguinte, lê exatamente o que está na revista. O verbo dar, a gente vê que o poder nos deu tudo de que necessitamos. O verbo dar indica uma ação de dar como presente, livremente. Ou seja, a gente não mereceu, ou a gente não fez nada. Deus nos deu, Jesus nos deu, de forma livre, aquilo que está sendo colocado aqui. Mas ele continua dizendo o seguinte, o nosso autor. Essa palavra está em um tempo verbal no grego, e aí o pastor Ronaldo fala muito, porque ele é professor de grego, né? Então ele sempre traz lá no original. Então ele diz, essa palavra está em um tempo verbal no grego, que significa algo que foi dado, está dado e continuará dado. Ou seja, tudo o que o cristão precisa está para sempre garantido ao cristão para viver. Então, quando diz, ele nos deu tudo o que necessitamos, ele nos deu, nos dá, nos dará, então o que a gente, isso é constante. Então a gente não precisa de nada além do que ele nos dá. E é interessante que ele não nos dá aquilo que nós desejamos, ele nos dá aquilo que nós necessitamos. Deus nos deu tudo de que necessitamos. Isso é interessante. Então ele é como se Deus desse plenamente, não vai faltar em tempo algum tudo aquilo que a gente necessita. Mas necessita, e a gente a gente vai buscar essa análise, porque ele vem dizendo que o seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos. Então a gente viu que, para que não haja uma dificuldade, a gente tem que analisar o seguinte, poxa, quando Pedro fala por seu divino poder, a gente vê que Pedro ele está trazendo algo muito pessoal. Como assim? Pedro viu a ação desse poder durante todo o ministério de Jesus. A gente vê que Pedro foi um dos primeiros discípulos a serem chamados para acompanhar Jesus. Eles estavam ali, Jesus passa, então chama ele e ele vai e acompanha. Jesus diz para ele, vinde após mim, eu farei pescadores de homens. Ele larga as redes e vai atrás de Jesus e acompanha Jesus e ele passa todo o ministério de Jesus acompanhando Jesus. E Pedro viu de tudo. Pedro viu de tudo nesse ministério. Todo o poder manifesto. A gente trouxe uma passagem aqui que representa bem isso, porque tem uma alusão direta a Pedro, porque muitas coisas ele viu acontecer com os outros. Ele viu o que estava acontecendo com outros, ele viu Jesus agindo sobre a vida de outros. Mas tem uma passagem muito interessante, que está em Mateus 14, 22,
14, 22 em diante, todos conhecemos essa passagem, mas eu vou ler aqui só para a gente compreender, para a gente perceber que Pedro viveu esse poder. Olha o que está dizendo, vocês vão perceber logo, você, meu irmão, minha irmã, vai perceber logo a passagem. Então, Mateus 14, a partir do 22, diz o seguinte: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. E a gente vê aqui que Jesus tinha uma vida de oração muito intensa, né? E se pergunta por que Jesus tinha uma vida de oração, já que ele era o próprio Deus encarnado. Mas o que a gente consegue compreender é que essa vida de oração de Jesus é mais um exemplo para nós. Nós também devemos ter uma vida de oração, assim como ele teve uma vida de oração. E aí continua. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Agora a gente já sabe que o texto é conhecido, né? Jesus anda sobre as águas. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Senhor, disse Pedro. Pedro aí. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus disse: venha. Pode vir. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Meus irmãos, Pedro está falando aqui no verso 4, no verso 3, seu divino poder, e ele está falando de alguma coisa que ele viveu esse poder sobre a vida dele, ele viu acontecer na vida dos outros, e ele viu acontecer na vida dele. Eu trouxe um exemplo aqui, um exemplo onde Pedro vai lá, ainda recebe uma repreensão no final, né, chamado de um homem de pequena fé. Mas a gente vê, Pedro, além disso, ele viu Jesus sendo transfigurado, ele viu curas diversas, cura de coxo, cura de cego, ele viu multiplicação de pão, ele viu ressurreições, Lázaro e o próprio Cristo. Ele viu Cristo ressurreto, ele caminhou com Cristo ressurreto, ele viu esse poder. Ele estava. Então não tem, quando Pedro fala disso, ele está falando de algo que ele viveu. Então ele pode dizer: seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos. Então ele pode dizer assim: olha, eu vi tudo isso acontecer, então eu tenho certeza que a gente não precisa de mais nada. É o divino poder dele que nos abastece de tudo que nós precisamos. E aí ele continua dizendo: mas para quê? Para a vida e para a piedade. Primeira coisa que ele coloca: nos abastece de tudo, nos dá tudo para a vida e para a piedade. E a gente vê que esses dois elementos, a gente pode compreender que a vida, ela parece ser uma alusão ao aspecto material, aquilo que você está vendo no cotidiano, no dia a dia, aquilo que a gente faz, né, no nosso cotidiano mesmo. Já a piedade, ela tem uma relação direta ao nosso envolvimento, à nossa visão, como a gente lida com as coisas espirituais, com Deus, com as coisas de Deus, com as coisas santas, com o mundo espiritual, o transcendente. A piedade está ligado, é claro que nós como cristãos, como nós lidamos com Deus e as coisas de Deus, lembrando que são coisas diferentes, né, meus irmãos? Deus é Deus. As coisas de Deus são as coisas de Deus. Infelizmente, a gente muitas vezes confunde isso aí. Tem gente que vive na obra, vive fazendo a obra de Deus, achando que fazendo a obra de Deus está se relacionando com Deus. Não é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O relacionamento com Deus se dá o próprio nome está dizendo, relacionamento com Deus se dá basicamente, meus irmãos, basicamente, se dá através daqueles momentos onde nós temos leitura da palavra, estudo da palavra e oração. Isso é relacionamento com Deus. Quando nós agimos, fazemos alguma coisa, nós estamos, a partir daí, nos envolvendo na obra, fazendo, buscando, aí a gente vai fazer as coisas de Deus. Mas é fundamental que, antes de mais nada, a gente se relacione com Deus de uma forma direta, para que a gente aprenda a ouvir, para que a gente consiga ouvir a palavra dele, não ter dúvida de que é ele falando conosco, para que a gente consiga ter uma vida, uma experiência profunda de relacionamento com o nosso Senhor.
A obra e as coisas vêm depois. Tudo isso é piedade, mas a obra, ela tem que vir depois do relacionamento com Deus. A gente não pode confundir uma coisa com a outra. Inclusive, vale até um parêntese aqui, quando a gente fala sobre a obra, então a gente pode deixar a obra de Deus? Não, a gente não pode deixar a obra de Deus. Em nenhum momento está sendo dito isso. Pelo contrário. Pelo contrário, é natural ao cristão, e a gente vê, Paulo fala sobre isso, Pedro também fala sobre isso, é natural ao cristão que ele seja capacitado para efetuar ações dentro do corpo de Cristo, para que esse corpo seja edificado, seja mais forte, esteja mais firme. A gente consegue ver biblicamente que esses são chamados dons espirituais. Existem ações que são para todos os cristãos, então a gente deve levar o evangelho, isso está lá, grande comissão, que ide por todo mundo, fazer discípulos, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensina, discipula. Isso é função para todo cristão. Isso não é dom, isso é uma missão. Daí vem a grande comissão. Mas existem capacitações especiais, são os dons, para que a gente possa agir na obra, para que a gente possa agir no corpo da igreja, para que a igreja seja edificada. Isso também é importante. A gente sabe que muitas vezes aí vem a pergunta, isso também faz parte da piedade, de como nos relacionamos com as coisas de Deus. Eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, você está cumprindo a sua missão, aquilo que Deus colocou para você? Você tem colocado em prática o dom que Deus colocou na sua vida? A pergunta vai um pouquinho antes. Você sabe o dom que Deus colocou para você para que a igreja, o corpo, seja edificado? Meu irmão, minha irmã, se você ainda não sabe, busque no Senhor. Procure saber no Senhor qual o dom que Ele te deu para a edificação da igreja. O dom não é para você, meu irmão. O dom não é para você, minha irmã. O dom é para a edificação da igreja. Então, se você não está cumprindo com o seu papel, se você não está executando o seu dom que o Espírito Santo te deu, a igreja está sendo prejudicada, não está crescendo. Já pensou nisso? Pensa nisso. Se você não sabe, bota o joelho no chão, ora, coloca na mão do Senhor, pergunta, Senhor, o que eu tenho que fazer para a edificação do corpo, para que a igreja esteja mais forte? Procura e Ele vai te dar uma direção. Tá? Claro que isso é só um parênteses, né? Nós estamos falando sobre piedade, acaba envolvendo as coisas de Deus, e tudo isso acaba sendo envolvido também. Então, o Espírito, o que Pedro está dizendo é que Jesus, através do seu poder, ele nos dá tudo para que tenhamos vida e piedade, para que a gente possa ter uma vida cotidiana e uma vida ligada às coisas de Deus de forma plena. Mas ele continua, ainda nesse verso 3, para que, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou, para a sua própria glória e virtude. Opa, ele nos chamou, ou seja, então ele está dizendo, por meio do seu poder, ele nos dá tudo para que tenhamos vida e tenhamos piedade, através do pleno conhecimento, para a sua própria glória e virtude. Ele nos chamou para a sua própria glória e virtude. Essa glória, quando fala de glória, é algo muito natural, é o renome de Deus. Deus é glorioso. Alguns homens, poucos na Bíblia, a gente tem 3 casos em particular, são citados na Bíblia, de homens que foram ao trono, estiveram diante do trono e escreveram sobre isso. A gente compreende que Paulo também, quando ele fala que viu coisas inefáveis, coisas que ele não teria como falar, ele também viu a glória de Deus. Mas 3 homens foram até o trono de Deus e viram. São Isaías, Ezequiel e João, no Apocalipse. Ele também esteve diante do trono através de visões, de revelações. E esses 3 homens, então, eles estiveram, eles viram. E a glória que eles representam, aquilo que eles viram, é algo tremendo. A glória é tremenda. Isaías, então, fala, né? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e a orla de suas vestes enchia todo o templo. Aquela orla é uma representação da glória de Deus. A gente vê a glória de Deus sendo manifesta na dedicação do templo, lá em Crônicas, quando a manifestação se dá por meio de uma fumaça que não deixava que as pessoas entrassem. É uma manifestação física da glória de Deus. Mas a gente vê que a glória está intimamente ligada, só Deus possui essa glória. Essa glória é dele, e ele não divide com ninguém, é dele. É claro que Paulo chega a falar, se eu tenho que me gloriar em alguma coisa, eu me glorio em Cristo, no sacrifício, na cruz. Claro, mas a glória que está sendo dita, a glória dele é soberana e é incontestável e é diferente de qualquer coisa que a gente pode imaginar, qualquer coisa que a gente pode pensar. Não existe glória humana que se compare à glória de Deus. Mas sua glória
E o esplendor, né? Isso é o esplendor da sua majestade, né? A glória seria o esplendor da majestade de Deus. A gente vê, e isso é muito interessante, meus irmãos, com toda a glória que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo tem, toda essa glória, a gente vê que Paulo escreve em Filipenses 2, de 5 a 8, e a gente vê Jesus, o que ele fala sobre Jesus? Ele disse, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, ou seja, quando ele diz embora sendo Deus, ele possuía toda essa glória, toda essa majestade. Então, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Paulo está dizendo aqui que Pedro fala sobre essa glória, e Paulo está dizendo, olha, essa glória tremenda, a glória do Senhor do universo. Jesus, ele deixou essa glória, ele abriu mão, só abre mão quem tem, né? Então ele abre mão para ser servo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Olha que desprendimento, olha a grandiosidade desse Deus, meus irmãos. E aí Pedro diz que ele nos chama para a sua glória e para a sua virtude. Então ele usa, a gente já viu glória, a virtude o que seria? A virtude é a ideia da perfeição de Deus, né? Que é a perfeição só dele, retidão, excelência moral. A gente vê que Deus ele passa algum desses atributos, ele transmite para o homem, né? A moralidade, Deus é um ser moral, o homem é um ser moral. E o ser moral é basicamente aquele que é capaz de escolher. O homem é capaz de ter escolhas. Deus também, lógico, né? Então alguns desses atributos de Deus ele passa para o homem, mas nunca na sua completude. Deus ele é perfeito em todos os seus atributos. Né? O homem ele tem uma parcela, ele tem os atributos, mas ele não chega à perfeição de Deus. E essa virtude aqui, quando está falando dessa virtude, está falando da virtude de Deus. E a virtude de Deus ela é plena, ela é completa. E a gente vê que tudo isso resulta no que está no verso 4, que dessa maneira ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Opa! Diante de tudo isso, ele nos deu preciosas e grandiosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causado pela cobiça. Então, o que Pedro está dizendo aqui, o verso 3 desemboca, né? O verso 3 culmina naquilo que está no 4, ou seja, ele nos deu promessas que são grandiosas, são incomparáveis, são profundas e você não pode medir, né, praticamente. Essas grandiosas têm preciosas, e isso nos leva a abandonar, ou seja, a nos tirar, para que a gente possa fugir, para que a gente estivesse saindo da corrupção que há no mundo, que é causada pela cobiça. Isso nos chama muita atenção, lá o que Tiago fala, que a gente estudou lá no início desse trimestre, quando o Tiago diz que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal, pedimos para os nossos deleites, pedimos de acordo com a nossa cobiça. Então Pedro está dizendo aqui que esse conhecimento, ele fala sobre a plenitude de conhecimento, nos tira desse ambiente, nos tira dessa corrupção que há, causado pela cobiça que está no nosso coração. Mas Pedro continua. Pedro então mostra a suficiência de Cristo para o homem. Então Cristo é suficiente para tudo isso. Cristo é suficiente para, através das suas promessas que são grandes, que são tremendas, ele nos livra da corrupção que há no mundo, que acontece baseado na cobiça do nosso coração. Ele nos coloca numa situação diferente, numa situação privilegiada diante dele, logicamente. Mas a gente vê a partir do verso 5, a gente vai ler os versos de 5 a 8, nos diz o seguinte: por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Pedro, então, ele vem falando sobre o poder de Deus, sobre a glória de Deus, sobre aquilo que Deus está fazendo por nós, a suficiência, mas ele chega agora num ponto de dizer que, olha, já que vocês têm tudo isso, vocês têm que se empenhar para fazer algumas coisas. Você tem que se empenhar para que nasçam, para que produzam, para que cresçam em vocês
algumas qualidades. Ele fala exatamente, né, qualidades, essas características. Então a gente tem que nos empenhar para buscar isso aqui. É como se dissesse, ó, Deus está dando tudo que é suficiente para a sua vida, tudo que é suficiente para que você seja piedoso, tudo ele já fez. Agora você se empenha para crescer, porque o crescimento depende também da busca do homem, em estar em comunhão direta com Deus. Isso mas aí surge uma questão. Esse crescimento também deriva do que a gente viu antes, ou seja, Cristo é suficiente também para crescer a nossa fé, para fazer crescer a nossa fé. Cristo é suficiente para isso. A gente não precisa de mais nada para que a nossa fé cresça. E a gente vê que pela terceira vez na carta, a gente viu que no verso 3, no verso 4 e agora no verso 8, novamente Pedro fala sobre o pleno conhecimento de Cristo. E aqui no verso 8 é que a gente vai encontrar que esse pleno conhecimento de Cristo, existe alguma característica ali que esse pleno conhecimento nos leva a fazer, a gente vai falar um pouco mais à frente. É interessante que esse pleno conhecimento de Jesus, ele coloca o cristão em contato com a natureza divina. Então, a primeira coisa, quando a gente conhece Cristo de forma plena, mais profunda, conhecer plenamente é uma maneira de falar, né? A gente vai conhecer plenamente Cristo o dia que estivermos na glória. É claro que, mas esse conhecimento pleno, dentro da nossa condição de conhecer plenamente, lógico, então existe uma limitação para o nosso conhecimento pleno, mas dentro do que nós podemos conhecer plenamente, a gente vê que Paulo fala que a gente vai conhecer face a face, então conheceremos como somos conhecidos. Então, dentro da nossa limitação, conhecemos plenamente. E isso nos coloca em contato com a divindade, com a natureza divina de Jesus, e nos capacita o crescimento da nossa fé e da prática dela. Nossa fé e a prática. E a gente vê que essa capacitação, a gente vê Filipenses 2, 12 e 13, Paulo diz o seguinte: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. Então, Deus capacita, mas o homem precisa aplicar o que ele recebe. Então Deus, foi o que a gente viu antes, Deus entrega tudo bem, Deus capacita, Deus mostra, Deus nos dá o que precisamos, mas é necessário que a gente aplique o que a gente recebeu para que haja crescimento, para que haja desenvolvimento, para que haja maturidade. Já falamos também de maturidade em lições anteriores. Maturidade é uma necessidade do cristão. O cristão tem que buscar e tem que ir atrás da maturidade. Então, mas para isso a gente precisa aplicar aquilo que a gente recebeu. E a gente vê que nesses versos que a gente leu, principalmente os 5 e o 7, do 5 ao 7, a gente tem algumas características, como a gente viu, essas qualidades que Pedro coloca, que a gente precisa desenvolver para fortalecer ou para que sejam acrescentadas à nossa fé. A primeira coisa que ele fala é usar o termo empenho. A gente tem que se empenhar. Esse empenhar pode ser traduzido de várias maneiras. Foi traduzido nessa versão aqui por empenhar, mas pode ser o original pode ser traduzido por seriedade, então tenham seriedade em fazer isso, diligência, esforço, e isso tudo com o sentido de profunda dedicação. Então dediquem-se profundamente para acrescentar a sua fé. É claro que existe nessa versão aqui, como traz empenhe-se, tem até uma versão, a gente pode fazer uma análise poética, né? Porque a gente sabe que empenhar é dar algo em garantia. Então é como se ele dissesse, por isso empenhem-se, ou seja, deem-se a si mesmos em garantia, ou seja, garantam que vocês mesmos vão fazer todas essas coisas. Vocês vão seguir esse caminho. Então pode ser, mas como isso é mais poético do que efetivamente o que o autor traz no texto, Pedro traz no texto. Mas a gente percebe que esse empenho requer uma ação profunda, uma diligência, algo que eu preciso fazer, algo que eu tenho que estar o tempo todo buscando. É isso que vem no empenhar. E o acrescentar é aquilo que, é uma metáfora, é claro que não vai ser acrescentado, mas está ligado a esse crescimento para atingir o objetivo que é o conhecimento pleno. Então a gente vai analisando, é como se a gente tem que buscar profundamente, a gente tem que se empenhar para que a gente acrescente ou para que a gente faça crescer, né, na nossa fé. Aí ele começa falando sobre as características, as qualidades que a gente tem que fazer. E a primeira delas é a virtude, né, acrescentar a sua fé à virtude,
E essa virtude é o quê? O que seria essa virtude? É excelência, coragem, bondade moral. Essa virtude significa isso, aquilo. A gente viu que, mas a gente falou que a gente usou o termo virtude para Deus. Deus é a máxima expressão da virtude. Isso não quer dizer que nós também não tenhamos que buscar e acrescentar à nossa fé a virtude. É claro que devemos fazer isso, lógico que sim, dentro das nossas condições, logicamente, meus irmãos. Nós estamos buscando a maturidade, então a gente tem que buscar a virtude de Deus e acrescentar à nossa vida. Então, essa excelência, coragem, bondade moral, isso tudo a gente tem que buscar. Outro que ele traz é o conhecimento. O conhecimento aí é uma compreensão sobre Deus, sobre as coisas de Deus, sobre as coisas divinas, no modo geral. A gente tem que buscar conhecer tudo isso. A gente tem que acrescentar também o domínio próprio. O domínio próprio o nome é autoexplicativo, né? É um autodomínio, mas é um domínio que vem de nós mesmos. Não é um domínio que vem, por exemplo, pela lei. Então a lei manda eu não fazer uma coisa, eu não faço porque a lei está dizendo. Não, o domínio próprio é aquele domínio que vem de dentro, é aquele domínio que precede de mim mesmo, é um autodomínio. Inclusive, o domínio próprio também está na relação do fruto do Espírito que Paulo cita lá em Gálatas 5, 22 e 23. É o último deles, o nono. É o domínio próprio, que em algumas traduções vem como temperança. Também perseverança, mais um elemento. Perseverança. Perseverança é permanência, é resistência, é não se deixar esmorecer, é firmeza. Então, a gente tem que ser perseverante. A gente tem que acrescentar perseverança também à nossa fé. Piedade, já falamos sobre piedade. É a reverência com Deus, é buscar conhecer, estar de acordo com Deus, as coisas dele, toda a reverência, tudo aquilo, como a gente se relaciona com Deus, com as coisas dele, isso tudo é piedade. E ele encerra com fraternidade e amor, que algumas a gente pode encarar como amor fraternal. A gente pode vincular essas duas. Então a gente fecha com amor fraternal. E isso tem que haver por quê? Porque como João diz na sua primeira carta, se alguém afirmar eu amo Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Está lá em 1 João 4, 20, primeira parte do verso. Então, esse amor fraternal, ele é necessário. Uma coisa interessante, meus irmãos, é o seguinte, que esse conjunto de qualidades não tem hierarquia. Não é uma mais importante que a outra. Tem que apresentar todas elas. E elas também não têm uma sequência. Não preciso primeiro acrescentar a virtude, depois o conhecimento. Não, não. É necessário que a gente desenvolva todas simultaneamente. Então elas não têm hierarquia, elas são simultâneas. Não existe uma maior que a outra e eu tenho que desenvolver todas de forma simultânea. E a gente consegue, a partir daí, vendo que nós precisamos desenvolver isso, a gente vê a partir do verso 8, nós vamos ler de novo o verso 8 até o verso 11, agora para a gente encerrar todo o texto que está na lição de hoje. Vamos reler o verso 8 e vamos até o 11. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está por perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente vê que, a partir do verso 8, a gente vê que Cristo também é suficiente para a prática da nossa fé. Então, Cristo é suficiente para isso. Cristo é suficiente para tudo. Cristo é suficiente para crescer a fé e ele também é suficiente para a prática, para a ação que deriva da fé. E ele começa falando que os cristãos, eles não podem, a gente consegue perceber isso, eles não podem ser estéreis, infrutíferos, nem acomodados com aquilo que eles fazem. O cristão, através desse pleno conhecimento de Cristo, que é o que está dizendo, eles não podem ser julgados inoperantes e improdutivos. Não, não, não. A gente não pode ser julgado desse jeito. A gente tem que produzir sempre. Não há espaço para preguiça no reino de Deus. Não há espaço para preguiça. A gente vê que o autor de Provérbios fala sobre a preguiça. É claro que ele fala no aspecto mais do trabalho mesmo. Mas nós podemos aplicar na nossa vida cristã. Não há espaço. Deus não quer preguiça. Tem uma musiquinha muito antiga que diz Deus não quer preguiçoso em sua obra. Uma musiquinha até infantil.
porque senão o tempo sobra. Então, Deus quer que a gente trabalhe. Jesus diz, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ele diz, trabalhe enquanto é dia, porque a noite logo vem. Então, existe um incentivo ao trabalho e à produção de frutos. Jesus incentiva isso. E a gente vê que a gente não pode ser infrutífero. A falta de crescimento espiritual, quando a gente não tem um crescimento, que é justamente a prática dessa fé, a falta desse crescimento é exatamente o inverso, ela mostra declínio espiritual. Mostra que, tá ladeira abaixo. A gente está perdendo aquilo que existe de profundo dentro da nossa espiritualidade. E a gente percebe que existem algumas características que evidenciam o crescimento do cristão. A primeira delas, como vimos, é a frutificação. A frutificação é clássica para evidenciar o crescimento do cristão. O cristão precisa apresentar frutos. Nós lemos em Romanos 7,4 que Paulo diz o seguinte: assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Então, Paulo está dizendo isso. A gente vê em Mateus 7, 16, 17, Jesus falando a mesma coisa, com um viés um pouquinho diferente, mas ele fala que nós precisamos apresentar frutos, não apenas frutos, mas bons frutos. Ele diz o seguinte, Mateus 7, 16 e 17, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Claro que ele está falando sobre aqueles que produziriam maus frutos, né? Aqueles que são maus. Mas aí ele vem dizendo a verdade. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. Ele está deixando essa mensagem para aquela época e para nós. Ele está dizendo sobre aqueles que produzem maus frutos. Não tem como quem é mau produzir bons frutos. Mas também ele está dizendo, olha, que a árvore que é boa vai produzir bons frutos. Ou seja, nós temos que produzir bons frutos. E é claro, a gente não pode esquecer nunca Marcos 11, quando Jesus manda secar a figueira. Aquela figueira bonita, bela, cheia de folhas, mas que não tinha fruto nenhum. E aquela figueira, pela quantidade de folhas que ela tinha, ela deveria ter fruto, deveria ter figo. A gente não entende muito de agronomia, mas o que a gente busca é que a figueira, busca entender é que a figueira ela produz o fruto antes das folhas. E quando então você vê uma figueira bem frondosa, cheia de folhas, naturalmente elas deveriam ter frutos. Chega ali, não tem. E Jesus está falando, é claro, que a gente consegue perceber há um declínio de Israel porque não apresentou os frutos que ele esperava, mas também uma mensagem para nós. Quando a gente olha aquela figueira tão bonita, tão bela, a gente pode pensar naquele cristão que é bonito, né, que ostenta espiritualidade, mas que não produz fruto. E isso não tem valor para Deus. A ostentação de espiritualidade não quer dizer muita coisa. Tá? É preciso produzir fruto. Isso é que é importante para mostrar que há um crescimento. Então a primeira evidência do crescimento é frutificação. A segunda é visão espiritual. Ele fala isso, né? Aquele que vê só o que está por perto, né? Isso que ele está dizendo, só vê o que está por perto e tal. A gente vê que Hebreus 12, 2, o autor de Hebreus diz o seguinte, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Os nossos olhos têm que estar em Cristo, porque quando os nossos olhos estão em Cristo, a gente não está vendo só o que está por perto. Quando a gente vê só o que está por perto, a gente está míope. A gente vê o que está ao nosso redor, a gente está míope. A gente tem que olhar para Cristo, por quê? Porque quando a gente olha para Cristo, a gente olha para trás e a gente vê o sacrifício dele há 2000 anos. A gente vê que através desse sacrifício a gente tem uma vida nova. E a gente olha para frente, a gente vê a vida eterna que teremos com ele. Então, quando a gente tem essa visão que alcança um espaço tão grande de tempo, né, desde o momento da crucificação até a vida eterna que teremos com ele, a gente começa a ter uma visão espiritual daquilo que Deus tem preparado, daquilo que ele fez e tem preparado para nós. Então a gente não fica míope olhando só o que está ao nosso redor, a gente vai muito além. Isso é também evidência de um crescimento espiritual. E a gente também consegue perceber que há, a partir daí, uma segurança na caminhada, né? Tanto que ele diz que no verso 10, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Então há uma segurança na caminhada. A gente sabe que a grande expectativa da vida do cristão é essa vida eterna com Cristo. E a gente vê que é uma coisa muito interessante. Nós vamos ler dois textos que falam sobre isso. João 3,36, João diz o seguinte, palavras de Jesus. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus.
E João 10, 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Interessante que essa expectativa a gente vê que no final, perdão, no final aqui no verso 11, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a visão máxima do cristão. Mas a gente tem que ver uma coisa, quando João escreveu esses dois textos que a gente leu aqui, ele diz, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Não é terá a vida eterna, quem crê no Filho já tem a vida eterna. É agora, é presente. Não é o futuro, você vai ter a vida. Não, nós já temos a vida eterna. Do mesmo jeito, a gente leu 3,36, no 10, 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Então dá agora. Jesus ele não está deixando o momento para que a gente tenha. Não. A gente viu no texto de Pedro que ele dá agora a vida. Ele dá agora tudo que é a piedade. Ele nos dá toda a condição e ele nos dá agora também a vida eterna. A gente não precisa, isso nos dá segurança na nossa caminhada. Nós já temos. Nós não teremos, nós já temos. Então isso mostra para nós, isso nos dá uma segurança muito profunda daquilo que nós vivemos, e isso é uma evidência também de que estamos crescendo espiritualmente. Então, Pedro, ele fecha essa primeira parte da sua carta mostrando a suficiência de Cristo em todos os aspectos da nossa vida, em todas as relações da nossa vida. E a gente vai encerrar lendo a conclusão aqui que o nosso autor traz para nós, essa tão profunda, a gente leu ontem, meus irmãos, eu não sei se os irmãos estão tendo a mesma sensação que eu, mas nós estudamos Tiago, 1 Pedro e agora 2 Pedro, são cartas, às vezes a gente pega pequenos trechos, a gente vai estudando em pequenos trechos, mas são coisas tão profundas que estão em 11 versículos, 10 versículos, às vezes em menos, às vezes um pouco mais, mas são verdades tão profundas, coisas que a gente tem tanto a refletir, a gente diz, mas a Bíblia toda tem verdade profunda. Claro, isso é uma das coisas que a gente tem para refletir e para colocar em prática na nossa vida, que a gente tem que agradecer muito a Deus por Ele ter sido tão fiel, deixado isso para nós. Vamos ler então a conclusão que o pastor Ronaldo traz aqui para nós. Ele diz o seguinte: a caminhada do cristão neste mundo começa com a fé em Jesus. No entanto, ele deve direcioná-lo ao crescimento espiritual. Caso contrário, tal fé será uma fé morta, improdutiva, incipiente, pobre nas coisas espirituais. E aí a gente pode recordar a advertência de Tiago 2, 14 e 16, que a gente vai ler aqui, vale a pena. Tiago 2, 14 e 16. Nos diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se, até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adiantará isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. A gente vê que uma fé improdutiva é uma fé morta. A gente fez um estudo sobre esse texto de Tiago, está nas lições anteriores, está nos nossos vídeos anteriores. Continuando então. A fé precisa imperiosamente conduzir ao crescimento que, por conseguinte, gerará resultados práticos na vida e no serviço cristão. Viver esse estilo de vida, o cristianismo verdadeiro, torna difícil o crente ser levado pelo engano dos falsos ensinos, dos falsos mestres e dos que se afastam da fé genuína. Viver de acordo com o que a palavra diz é o que consegue nos blindar para que não sigamos ventos de doutrina, aquilo que vem tentando entrar na igreja para nos tirar do verdadeiro evangelho. E ficam as lições, ficam as perguntas para reflexão. A primeira: Jesus Cristo é suficiente para tudo que necessitamos em nosso viver. E aí é uma recomendação. Você precisa crer e viver essa verdade. Você não precisa de mais nada, meu irmão. Não precisa de mais nada. Se alguém disser que você precisa de alguma coisa além de Cristo, que você precisa cantar 5 louvores todo dia, que você tem que obrigatoriamente, você tem que ler a Bíblia todo dia, mas se você não ler menos que 10 capítulos da Bíblia todo dia, você não vai para o céu, sua vida. Não, Cristo é suficiente para tudo. A gente tem que se aplicar, como a gente viu, nas demais coisas, mas a suficiência é Cristo. Tem que ler a Bíblia todo dia? Tem, meu irmão. Tem que louvar a Deus todo dia? Claro que sim, ele merece o nosso louvor, mas não tem que se colocar regras que são fundamentais para que a partir dessas regras a gente tenha salvação ou nada disso.
Tá? Então, Cristo é suficiente. Segunda, também uma recomendação. A suficiência de Cristo é mais que uma afirmação teológica e doutrinária. Ela precisa ser vivida. E terceiro, cuide para que sua vida seja sempre operante, realizadora. Participe da obra de Deus através da igreja local e glorifique ao Senhor com a prática da fé. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Nós vamos orar neste momento agradecendo pelo que estudamos aqui, por tudo aquilo que o Senhor trouxe para nós através da leitura da sua palavra. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel e o Senhor tem falado aos nossos corações de forma tão profunda através da sua palavra. Que possamos compreender a cada dia e viver com a certeza de que Cristo é suficiente. Nós não precisamos de mais nada além de Cristo em nossas vidas. Que possamos viver, agir de acordo com isso e que a nossa fé possa crescer através da virtude, que possamos acrescentar virtude, conhecimento, domínio próprio, possamos todas essas características acrescentar à nossa fé, para que possamos ainda mais estar perto do Senhor. Muito obrigado, Pai. Continua recebendo o nosso culto, nossa adoração, continua falando conosco através de sua palavra. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Próxima lição, então, é a segunda sobre a carta de Pedro, a segunda carta de Pedro, a segunda sobre a segunda carta de Pedro, a vitória da verdade, está em 2 Pedro 3, de 8 a 18. A gente vai falar então da nossa lição sobre a vitória da verdade. Eu conto com você, um grande abraço e até lá.